4 hábitos que parecem inofensivos, mas afetam sua vida espiritual. Padre Zezinho, você já teve aquela sensação estranha de que algo não está certo na sua vida espiritual, mas não consegue identificar exatamente o que? Você ora, vai à missa, tenta fazer o bem, ajuda o próximo quando pode, mas mesmo assim, no fundo, sente aquele vazio, aquela distância de Deus que não consegue explicar com palavras. É como se estivesse falando e ninguém estivesse ouvindo, como se rezasse por obrigação, sem sentir nada de verdade, como se a fé tivesse virado uma rotina mecânica, sem alma, sem vida. Pois é, e se eu te dissesse que esse distanciamento pode estar sendo causado por hábitos que você considera completamente normais, hábitos que parecem tão inofensivos, tão corriqueiros, que você nunca pararia para questionar se eles estão te fazendo mal. Hábitos que estão silenciosamente minando a sua paz interior, a sua fé e a sua conexão com o sagrado, um pouquinho a cada dia, sem que você perceba. Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre 4 desses hábitos. E eu preciso que você fique até o final, porque o último é o mais perigoso de todos, justamente porque é o mais difundido entre as pessoas que se consideram espiritualmente ativas, pessoas que frequentam a igreja, que participam de grupos de oração, que postam versículos nas redes sociais e que, mesmo assim, sentem aquela seca por dentro, aquela distância que não conseguem nomear. A chave que você está procurando está aqui, neste vídeo. A resposta vai se revelando ao longo de cada hábito. Então não pule, não feche. Porque às vezes o que nos afasta de Deus não é o pecado óbvio que todo mundo aponta. É aquilo que ninguém questiona. Vamos começar. O Padre Zezinho, um dos religiosos mais queridos, mais respeitados e mais amados do Brasil, costumava dizer em suas pregações algo que parecia simples, mas que carregava uma profundidade enorme, do tipo que continua ecoando dentro da gente dias depois de ouvir. Ele dizia: a gente perde Deus aos poucos. Não é num dia de crise, é numa manhã comum, quando você escolhe não parar para ouvir. Essa frase ficou gravada na memória de muita gente que o ouvia, porque ela capturava algo que todos nós sentimos, mas raramente conseguimos nomear. A espiritualidade não se perde em grandes quedas. Ela se desgasta em pequenos descuidos cotidianos, em hábitos que parecem neutros, mas que com o tempo criam uma parede invisível entre você e Deus. Uma parede que não aparece de uma vez. Ela vai se construindo, tijolo por tijolo, um dia após o outro, até que um dia você olha e percebe que não sente mais nada e nem sabe dizer quando foi que aconteceu. E a psicologia moderna confirma isso de forma fascinante. Os nossos hábitos moldam quem somos muito mais do que imaginamos. Não são as grandes decisões da vida que definem o nosso caráter, a nossa visão de mundo ou a nossa saúde emocional. São as pequenas escolhas que fazemos todos os dias, quase sem pensar. As escolhas que o cérebro já automatizou e que executamos no piloto automático. E quando esses hábitos afetam a nossa dimensão espiritual, o impacto é profundo, mesmo que demore um tempo para aparecer na superfície. O neurocientista Andrew Huberman, da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, fala com frequência sobre como os padrões de comportamento repetidos literalmente esculpem o cérebro. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, é moldada exatamente pelas repetições do cotidiano. Quando repetimos um comportamento, fortalecemos os circuitos neurais ligados a ele. E quando deixamos de praticar algo, esses circuitos enfraquecem. Isso vale para a prática musical,
para o exercício físico e sim para a vida espiritual também. Cada vez que você escolhe a pressa em vez do silêncio, você fortalece o caminho neural da pressa. Cada vez que você escolhe a comparação em vez da gratidão, você fortalece o circuito da insatisfação. O hábito forma o cérebro e o cérebro forma a alma. Então, sem mais delongas, vamos aos 4 hábitos que parecem inofensivos, mas que podem estar afetando a sua vida espiritual de formas que você nem imagina. Primeiro hábito, a pressa constante. O primeiro hábito é a pressa constante. E já ouço você dizendo, mas todo mundo tem pressa hoje em dia, a vida é corrida. Isso não tem nada de espiritual. Exatamente. É aí que está o perigo. Vivemos numa cultura que glorifica a ocupação. Quanto mais atarefado você está, mais importante você parece. Quanto menos tempo livre você tem, mais valorizado você se sente. A agenda cheia virou um símbolo de status. Estou muito ocupado. Virou um elogio disfarçado. E ninguém questiona isso. Ninguém para e pergunta, mas a que custo? Padre Zezinho contou certa vez, numa de suas missas, a história de um homem que o procurou depois de uma celebração numa grande cidade. Esse homem chamava-se Hélio. Era um empresário bem-sucedido, trabalhador honesto, dono de uma distribuidora de materiais de construção no interior de Minas Gerais. Era pai de família, bom marido, contribuinte da paróquia. Do ponto de vista de quem olhava de fora, era um homem que tinha tudo, mas Hélio foi até o padre com os olhos marejados e disse, padre, faz 3 anos que não consigo orar de verdade. Começo a orar e minha cabeça vai embora. Fico pensando no trabalho, nas reuniões, nas contas a pagar, nas decisões pendentes. Não consigo me concentrar. É como se Deus tivesse sumido de dentro de mim. Antes eu sentia a presença dele, agora não sinto mais nada. Será que tem algo de errado comigo? E o padre olhou para ele com aquela calma característica, aquela serenidade que parecia vir de um lugar muito mais profundo do que apenas a personalidade e perguntou, Hélio, você tem algum momento do dia em que não faz nada? Um momento em que você simplesmente está sem agenda, sem celular, sem tarefa? O homem ficou em silêncio, pensou, e depois disse com uma honestidade que o surpreendeu a ele mesmo, não. Aí o padre respondeu com um sorriso suave, então Deus não sumiu. Você é que não para encontrá-lo. Essa história toca fundo porque não fala de um homem mau. Fala de um homem bom, esforçado, comprometido, que foi perdendo o fio da conexão espiritual, não por má vontade, mas por excesso de ocupação, por uma vida tão cheia que não sobrou espaço para o essencial. A psicologia chama isso de modo automático. Quando a nossa vida é tão cheia de estímulos, de tarefas e de obrigações, que o nosso cérebro entra em piloto automático, perdemos a capacidade de reflexão profunda. A mente fica sempre em modo de resolução de problemas, sempre orientada para o próximo passo, para a próxima tarefa. E a oração, o encontro verdadeiro com Deus, exige exatamente o contrário disso. Exige presença, exige silêncio, exige pausa, exige aquela disposição de estar aqui agora, sem agenda. Nos evangelhos, Jesus nunca tinha pressa, e isso é notável. Ele sabia que ia morrer, sabia que o tempo era curto, sabia que havia multidões esperando, doentes para curar, ensinamentos para compartilhar, e mesmo assim ele se afastava. Ele subia aos montes para orar, ele buscava o deserto, escolhia o silêncio como parte essencial da sua missão.
não como um luxo de quem tem tempo sobrando. Se o Filho de Deus precisava parar para se reconectar com o Pai, quem somos nós para achar que não precisamos? A pressa não é apenas um problema de agenda, é um problema espiritual. Ela nos diz, de forma sutil, que não há tempo para Deus, que as outras coisas são mais urgentes, que Ele pode esperar. E quando repetimos esse comportamento dia após dia, semana após semana, a nossa vida espiritual vai murchando como uma planta sem água. No começo você nota que as folhas estão um pouco secas, depois percebe que os galhos estão quebradiços e um dia você olha e a planta está morta e você nem sabe dizer quando foi que ela morreu. O que fazer então? A resposta não é esvaziar a agenda de uma vez. Ninguém vai largar o emprego e virar monge agora. Ninguém tem essa realidade e não é isso que a espiritualidade cristã pede. Mas trata-se de criar pequenas pausas intencionais ao longo do dia. 5 minutos pela manhã antes de pegar o celular. Um momento de silêncio antes de dormir, com as luzes apagadas e a respiração tranquila. Uma inspiração lenta e consciente antes de entrar numa reunião importante, num conflito familiar, numa situação de pressão. Esses pequenos instantes de pausa são janelas para o sagrado. E é nessas janelas, nesses espaços que a correria não consegue preencher, que Deus entra. O padre Zezinho dizia com uma convicção que tocava o coração de quem ouvia: Deus não grita para ser ouvido, ele sussurra. E quem vive com o barulho no volume máximo, quem acorda com o celular e dorme com a televisão, quem nunca para de verdade, nunca vai ouvir o sussurro, comece pequeno. 5 minutos de silêncio por dia podem mudar mais do que 5 horas de leitura espiritual feita com a mente em outro lugar. O segundo hábito, a comparação com o outro. O segundo hábito, que parece inofensivo, mas que corrói a vida espiritual como ferrugem corrói o ferro, é o hábito de se comparar com os outros. E mais uma vez, eu sei o que você está pensando. Todo mundo se compara. É humano. Sim, é humano. Mas nem tudo que é humano é saudável. Nem tudo que é comum é inofensivo. A comparação é um dos vírus mais silenciosos da alma. Ela começa de um jeito aparentemente inocente. Você vê a vida de alguém nas redes sociais e pensa: nossa, que vida abençoada, que família linda, que carreira incrível. Mas logo em seguida, quase que automaticamente vem o segundo pensamento: por que a minha vida não é assim? Será que estou fazendo algo errado? Será que rezo da forma certa? Será que Deus me ama menos do que ama essa pessoa? E é aí que o problema começa. Porque quando comparamos a nossa vida espiritual, a nossa trajetória, os nossos resultados com os da pessoa ao lado, estamos, na prática, duvidando da providência de Deus sobre a nossa própria história. Estamos dizendo, de forma inconsciente: Deus, você foi injusto comigo. Ele tem mais do que eu. Ela foi mais abençoada. Por quê? Padre Zezinho teve uma experiência marcante com isso em meados dos anos 90, quando ainda percorria o Brasil inteiro com seus shows de música sacra e suas pregações que enchiam ginásios e paróquias de norte a sul do país. Numa cidade do interior do Paraná, uma mulher chamada Neuza foi até ele depois de uma celebração, com o rosto cansado e os olhos vermelhos de choro. Ela disse: Padre, eu oro tanto, jejuo regularmente, frequento a missa todos os dias, leio a Bíblia, faço serviço voluntário, mas minha vizinha, que quase não vai à igreja, que leva uma vida muito diferente da minha, foi promovida no emprego, encontrou um bom marido, os filhos dela são maravilhosos, a casa dela é linda, e comigo é diferente. Minha vida é difícil.
Por que Deus não me vê, padre? Será que eu não sou bom o suficiente? O padre, com a serenidade que lhe era absolutamente característica, respondeu com uma frase que a mulher nunca mais esqueceu. Neuza, você está olhando para o jardim errado. Você está tão ocupada olhando para os frutos da árvore da vizinha que esqueceu de regar a sua própria raiz. Essa resposta é extraordinária porque diz tudo sem precisar dizer muito. A comparação nos tira o foco do que realmente importa. A nossa própria jornada, a nossa própria relação com Deus, a nossa própria missão nesse mundo. Quando ficamos olhando para o lado, perdemos de vista o caminho que está à nossa frente. Quando ficamos contando os frutos da árvore do outro, a nossa própria árvore vai secando por falta de atenção e cuidado. E a ciência confirma isso de forma impressionante. Um estudo publicado em 2018 pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, mostrou que pessoas que passam mais tempo comparando suas vidas com as dos outros nas redes sociais apresentam índices significativamente mais altos de ansiedade, baixa autoestima e sensação de vazio existencial. E o vazio existencial, segundo os pesquisadores, está diretamente relacionado à desconexão espiritual. Quando a pessoa sente que sua história não tem sentido, que não há propósito próprio na sua trajetória, ela começa a buscar sentido na comparação com o outro. E aí entra num ciclo vicioso. Compara, sente-se inferior, perde o sentido, compara mais. Mas atenção, a comparação não acontece só nas redes sociais. Ela acontece na família, nas reuniões de domingo, nas conversas casuais. Meu irmão é mais bem-sucedido. Minha amiga tem um casamento perfeito. O colega de trabalho parece sempre tão tranquilo e bem resolvido. Por que eu não consigo ser assim? E por baixo de cada comparação, há sempre uma dúvida silenciosa sobre o amor de Deus por você especificamente. Há uma pergunta não verbalizada. Será que Deus me escolheu para uma vida menor? São Paulo, na carta aos Gálatas, dizia algo extraordinário. Uma coisa que soa quase radical demais para os nossos ouvidos modernos. Cada um examine a própria obra, e então terá motivo de se gloriar em si mesmo e não em comparação com o outro. É um convite radical à autoavaliação, honesta, sem o espelho distorcido e desonesto da comparação. Um convite para olhar para a própria vida com gratidão, com curiosidade, com respeito pela trajetória única que Deus te deu. O Padre Zezinho traduzia esse versículo da maneira mais bonita possível nas suas pregações, com aquele jeito dele de transformar a teologia em conversa de quintal. Você não é uma cópia mal feita de ninguém. Você é um original de Deus. E original não se compara com cópia. A cura para o hábito da comparação começa com gratidão. Não uma gratidão forçada, daquelas que a gente repete como se fossem fórmulas mágicas. Tenho que agradecer porque estou vivo. Tenho comida, tenho saúde, mas uma gratidão contemplativa, profunda, que nasce do silêncio. Sentar e olhar, de verdade, para a própria vida. Perceber o que há nela de único, de especial, de providencial, os encontros que mudaram o rumo da sua história, as dores que te tornaram mais forte e mais compassivo, as alegrias pequenas que passam despercebidas porque você está ocupado olhando para o jardim do vizinho. Isso não é fácil, especialmente num mundo que ganha dinheiro te fazendo sentir que falta alguma coisa, mas é transformador e é o começo
do retorno a si mesmo e, por consequência, o começo do retorno a Deus. O terceiro hábito: consumir sem filtro. O terceiro hábito é provavelmente o mais moderno de todos, mas não menos espiritual por isso. Estou falando do hábito de consumir conteúdo sem filtro, sem critério, sem discernimento. E aqui eu estou falando de algo que todos fazemos, inclusive eu, inclusive você. Estou falando do consumo excessivo e desordenado de informação. Nós vivemos na era da informação. Em menos de um segundo, com um toque na tela do celular, você tem acesso a mais conteúdo do que uma biblioteca inteira do século XIX comportaria. Notícias, vídeos, músicas, opiniões, notificações, mensagens de WhatsApp, stories, shorts. O fluxo é incessante, interminável, compulsivo. E o nosso cérebro, que foi projetado ao longo de milhares de anos de evolução para ambientes bem mais calmos, bem mais simples e bem mais silenciosos, não sabe o que fazer com tanta coisa ao mesmo tempo. Mas o problema não é só neurológico, é espiritual. E profundamente espiritual. Porque o que entra pela mente forma a nossa visão de mundo. O que alimentamos o nosso interior define quem nos tornamos. E quando consumimos sem critério, quando a nossa mente é bombardeada constantemente por violência, por conflito, por negatividade, por conteúdo vazio e sensacionalista, por discussões que não vão a lugar nenhum, a nossa alma vai ficando embotada, vai ficando insensível, vai perdendo, aos poucos, aquela capacidade maravilhosa de se maravilhar com o simples, de se comover com o bonito, de perceber a presença de Deus nas pequenas coisas do dia. Você já olhou para o céu num final de tarde e ficou parado por alguns minutos, só contemplando as cores? Já parou para ouvir o barulho da chuva, sem fazer mais nada ao mesmo tempo? Já sentiu aquela paz estranha que vem quando o mundo está em silêncio e você está presente de verdade? Essas experiências, que são portas de entrada para o sagrado, vão ficando cada vez mais raras quando a nossa mente está constantemente ocupada com o ruído do mundo digital. O Padre Zezinho foi um homem profundamente atento a esse tema, mesmo numa época em que as redes sociais ainda não existiam e o celular era apenas um aparelho para fazer ligações. Num de seus livros mais conhecidos, ele escreveu algo que, lido hoje, parece quase profético. Ele disse que a grande batalha espiritual do futuro não seria travada em templos ou praças públicas, mas dentro da mente de cada pessoa, que o ruído interior seria o maior inimigo da oração e que quem não aprendesse a controlar o que entra pelos olhos e pelos ouvidos estaria constantemente vulnerável ao vazio espiritual, mesmo que frequentasse a igreja todos os dias. Ele estava absolutamente certo. E hoje nós estamos vivendo exatamente isso. Pense comigo. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio por mais de 10 minutos, sem celular, sem televisão, sem nenhum tipo de estímulo externo? Para muita gente, essa pergunta já causa um leve desconforto só de pensar, porque o silêncio hoje é quase insuportável. A gente foi tão condicionada ao barulho constante que o silêncio virou sinônimo de tédio, de ansiedade, de vazio. A gente não sabe mais o que fazer quando não tem nada acontecendo. E imediatamente pega o celular para preencher aquele espaço, mas o silêncio, na tradição espiritual cristã, não é vazio. É o lugar onde Deus fala. É na quietude que a alma respira fundo. É no silêncio que você ouve aquela voz suave que fica sendo abafada pelo barulho do dia a dia, aquela voz que te lembra quem você é, o que realmente importa, o que você sente de verdade. Um experimento fascinante conduzido pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos,
convidou voluntários a ficar sozinhos numa sala por apenas 15 minutos, sem celular, sem livros, sem nenhum estímulo externo, apenas com os seus próprios pensamentos. O resultado foi surpreendente ao ponto de ser perturbador. A grande maioria das pessoas preferiu se aplicar pequenos choques elétricos do que ficar em silêncio por 15 minutos. A escolha física da dor, da sensação desconfortável, foi preferida ao silêncio interior, só para ter algo acontecendo, só para escapar da própria companhia. Isso diz muito sobre o que fizemos com a nossa capacidade de estar presente. E diz muito sobre por que tanta gente hoje se sente espiritualmente seca, mesmo frequentando a igreja, mesmo rezando mecanicamente, mesmo participando de grupos religiosos. A vida espiritual exige presença, e presença é exatamente o que o consumo compulsivo de conteúdo destrói. Além disso, há um outro efeito que raramente é discutido: o impacto do conteúdo violento, negativo e ansioso sobre a nossa capacidade de amar. A amígdala, a região do cérebro responsável pelo processamento do medo e da ameaça, é ativada repetidamente quando consumimos conteúdo alarmista, notícias sensacionalistas ou discussões hostis nas redes. Quando ela é ativada com frequência, o nosso sistema nervoso fica num estado crônico de alerta. E nesse estado de alerta, a compaixão, a generosidade, a paciência e o amor ao próximo, que são as expressões mais fundamentais da fé cristã, ficam comprometidos. É difícil amar com generosidade quando seu sistema nervoso acredita que o mundo é um lugar ameaçador e os outros são potenciais inimigos. A solução não é jogar o celular fora, não é se fechar do mundo num mosteiro imaginário. A solução é desenvolver o que os grandes mestres espirituais chamam de discernimento. Perguntar, antes de consumir qualquer conteúdo: isso vai me edificar ou me desgastar? Vai me aproximar de Deus e das pessoas que amo ou vai me afastar? Vai alimentar a minha fé, a minha esperança, o meu amor? Ou vai alimentar o meu medo, a minha raiva, a minha inveja? O Padre Zezinho tinha um jeito muito simples e muito preciso de colocar isso. Aquele jeito dele de pegar uma coisa complexa e deixar lá pequenininha o suficiente para caber no coração da gente. Antes de deixar alguma coisa entrar na sua cabeça, pergunte se você deixaria isso entrar na sua casa, porque a mente é a morada da alma, e a alma merece um ambiente de cuidado, de paz, de beleza. Se esse conteúdo está te ajudando, te peço que se inscreva no canal agora mesmo. Aqui a gente traz, toda semana, vídeos como esse, baseados nos ensinamentos do Padre Zezinho, na psicologia e na fé cristã, para te ajudar a viver com mais profundidade, mais leveza e mais conexão com Deus. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e junte-se a essa comunidade de pessoas que estão buscando uma fé mais viva, mais real e mais transformadora. A nossa comunidade cresce toda semana. Venha com a gente. O quarto hábito: a religiosidade sem interioridade. E chegamos ao quarto hábito, o mais importante, o mais perigoso, o mais difícil de reconhecer em si mesmo. E, como eu disse bem no início desse vídeo, o mais difundido entre as pessoas que se consideram espiritualmente engajadas. Estou falando da religiosidade sem interioridade. Espera, deixa eu explicar com calma, porque isso pode soar estranho a princípio. Religiosidade sem interioridade é quando você pratica todos os rituais externos da fé com dedicação,
com regularidade, com visibilidade até, mas sem que esses rituais toquem o interior de verdade. É quando você vai à missa todo domingo, senta no banco de sempre, repete as respostas de sempre, mas sai do mesmo jeito que entrou, sem ter sido tocado por nada, sem ter mudado nada, sem ter levado nada de novo para a vida. É quando você participa de grupos de oração, conhece os versículos de cor, sabe as respostas teológicas certas, tem o terço na bolsa, a imagem no painel do carro, mas na vida real, nas relações pessoais, nas decisões cotidianas, nas reações ao que te irrita, nas escolhas que ninguém vê, não há nenhuma diferença perceptível causada por essa fé. É uma fé de fachada, uma fé que existe para os outros verem, uma fé que funciona bem no ambiente religioso, mas que não viaja com você para casa, para o trabalho, para o trânsito, para os relacionamentos difíceis. E cuidado, porque eu não estou falando de hipocrisia consciente. A maioria das pessoas que vive essa religiosidade sem interioridade não está fingindo, não está enganando ninguém de propósito. Elas realmente acreditam que estão bem espiritualmente, porque confundem frequência com profundidade, confundem participação com transformação, confundem saber sobre Deus com conhecer a Deus. E essa confusão é muito mais sutil e muito mais comum do que parece. Padre Zezinho falava sobre esse tema com uma frequência e uma paixão impressionantes. Ele dizia que esse era o maior desafio da igreja moderna: ter igrejas cheias, com música bonita, com pregações emocionantes, com programas para todas as idades, e ainda assim ter pessoas vazias por dentro. Pessoas que sabem o nome de todos os santos, que conhecem o catecismo de ponta a ponta, que frequentam todos os sacramentos com pontualidade britânica, mas que ainda vivem com o coração fechado para o amor real, para o perdão genuíno, para a misericórdia concreta. Certa vez, numa conferência no Recife, o padre contou a história de um homem chamado Benedito, um comerciante muito respeitado na sua cidade, dono de um armazém de secos e molhados que existia há décadas no bairro. Era conhecido como o homem mais religioso do bairro. Ia à missa todos os dias, inclusive às 6 da manhã, quando o trabalho exigia que ele chegasse cedo, organizava as campanhas da paróquia, era ministro da Eucaristia há mais de 15 anos, doava regularmente para obras sociais. Era presidente do conselho paroquial. Do ponto de vista de quem olhava de fora, era um exemplo de fé. Mas em casa, Benedito era um tirano. Gritava com a esposa quando o jantar não estava no horário certo, não ouvia os filhos, tratava os empregados do armazém com desrespeito e impaciência. Tinha uma fala cortante, sarcástica, que machucava quem estava mais perto. E quando alguém, em algum momento de coragem, ousava questionar esse comportamento, ele respondia com uma certeza inabalável: mas eu vou à missa todo dia. Sou ministro da Eucaristia há 15 anos. Sou um homem de Deus. Faço mais pela igreja do que qualquer um aqui. O padre usava essa história não para condenar Benedito, porque ele entendia que Benedito também era um homem com suas próprias feridas, suas próprias limitações, sua própria história. Mas usava a história para fazer uma pergunta que ficava ecoando na cabeça de todo mundo muito depois da pregação acabar. De que adianta encher a igreja todo dia se a sua casa está vazia de Deus? Essa pergunta é poderosa, porque ela aponta para o coração do problema. A fé cristã, em sua essência mais pura, não é um conjunto de práticas externas que você cumpre para ter a consciência tranquila. É uma transformação interior que necessariamente transborda para o exterior. É uma mudança de coração
que muda o jeito de olhar para o outro, de falar, de reagir, de perdoar, de amar, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Jesus foi absolutamente radical nesse ponto. E é importante que a gente não suavize demais o que ele disse. Ele não tinha paciência com a religiosidade vazia. Os fariseus eram os mais religiosos de todos. Jejuavam 2 vezes por semana. Pagavam o dízimo de tudo. Conheciam a lei de fio a pavio. Rezavam em público, em voz alta, para que todos vissem. E Jesus os chamou de sepulcros caiados. Brancos e bonitos e impecáveis por fora, mas cheios de podridão e ossos secos por dentro. Essa é uma das imagens mais fortes, mais duras e mais desconfortáveis de todo o Evangelho. E é uma imagem que interpela cada um de nós, não só os fariseus da Palestina do primeiro século, porque é muito, muito mais fácil ir à missa do que perdoar quem te magoou de verdade. É muito mais fácil rezar um terço do que ser paciente com o seu cônjuge nas pequenas irritações do dia a dia. É muito mais fácil escrever num grupo de oração do que mudar uma atitude sua que você sabe que está errada, mas que você mantém por orgulho. O ritual é cômodo, é previsível, dá uma sensação de controle. A transformação interior dói, desacomoda, exige que você olhe para partes de si mesmo que você preferia não ver. A psicologia tem um conceito muito interessante que ajuda a entender esse fenômeno de forma mais clara. Chama-se dissonância cognitiva. É o desconforto que surge quando existe um conflito entre o que a pessoa acredita de si mesma e o que ela de fato faz. E para resolver esse desconforto sem ter que mudar nada de verdade, o cérebro encontra maneiras criativas de justificar o comportamento. No contexto espiritual, a religiosidade externalizada funciona exatamente como esse mecanismo. Ela serve como uma prova de identidade, que permite à pessoa se sentir boa e comprometida com Deus sem precisar enfrentar as mudanças interiores que a fé de verdade exigiria. Eu sou uma boa pessoa. Olha a minha dedicação à igreja. Olha o meu envolvimento religioso. Não pode ser que eu tenha problemas sérios. Não pode ser que eu precise mudar. E enquanto isso, o coração permanece fechado, a transformação não acontece e a seca espiritual continua, mesmo com todas as práticas externas mantidas. Padre Zezinho tinha uma frase que resumia isso com uma beleza quase poética, do jeito que só ele sabia fazer. Deus não precisa dos seus joelhos dobrados se o seu coração está fechado. Ele prefere um coração aberto e tremido a 1000 genuflexões perfeitas. Então, como reverter esse hábito? Como transformar a religiosidade exterior em espiritualidade interior de verdade? Como sair da fé de fachada para a fé que transforma? O primeiro passo é a honestidade radical. Parar de se esconder atrás dos rituais e se perguntar de verdade, com uma coragem que assusta, como está o meu coração hoje? Eu amo de verdade ou apenas quando é conveniente? Eu perdoo de verdade ou guardo as mágoas e as revisito de tempos em tempos? Eu trato o outro, especialmente quem está mais perto de mim, com a dignidade que ele merece como filho de Deus? Não as respostas que a gente gostaria de dar, as respostas verdadeiras, as que a gente sabe que são verdadeiras mesmo sem precisar pensar muito. O segundo passo é o que a tradição cristã chama de lectio divina, a leitura orante e contemplativa das Escrituras. Não ler a Bíblia como se lê
um manual técnico ou um livro de regras buscando confirmações para aquilo que você já acredita, mas lê devagar, com reverência, deixando as palavras penetrarem na consciência, perguntando com sinceridade: o que isso diz sobre a minha vida hoje? O que Deus está me dizendo através desse texto, especificamente para mim, neste momento da minha história? É uma prática que transforma o texto sagrado de um objeto de estudo em um espelho da alma. E espelhos, quando a gente olha de verdade para eles, às vezes mostram coisas que a gente preferia não ver. Mas é exatamente essa visão clara que precede a mudança. O terceiro passo é cultivar relações de autenticidade dentro da comunidade de fé. Pertencer a um grupo, a uma comunidade, a uma pequena célula de pessoas onde você pode ser honesto, onde não precisa fingir que está bem quando não está, onde o amor é real e não apenas performático para os outros verem. O Padre Zezinho era apaixonado por comunidade. Ele repetia isso em cada pregação, em cada livro, em cada entrevista. Dizia que ninguém chega a Deus completamente sozinho, que o caminho espiritual, na tradição cristã, é sempre um caminho feito em companhia, porque é na relação com o outro que a nossa fé é testada, refinada e aprofundada. O quarto passo, e talvez o mais difícil de todos, é praticar a misericórdia no cotidiano, começando pelo pequeno, não esperando as grandes ocasiões heróicas para ser generoso, mas sendo paciente com quem te irrita hoje, pedindo perdão por aquela palavra ríspida que saiu errada, cedendo naquela discussão que no fundo não vale a briga, ouvindo de verdade, sem já estar pensando na resposta, a pessoa que está à sua frente, escolhendo a gentileza, mesmo quando a situação não a merece. Porque é nesse espaço concreto, no espaço entre o que você acredita e o que você faz com isso na vida real, que a fé deixa de ser decorativa e se torna transformadora. É aí que Deus trabalha. É aí que o milagre da conversão acontece não de uma vez, mas um dia após o outro, uma escolha após a outra. Reflexão final. Então vamos recapitular. Os 4 hábitos que parecem inofensivos, mas que afetam profundamente a sua vida espiritual são: a pressa constante, que não deixa espaço para o encontro verdadeiro com Deus; a comparação com o outro, que nos faz duvidar da providência de Deus e do valor da nossa própria história; o consumo sem filtro, que embota a alma, afoga o silêncio e nos rouba a capacidade de perceber a presença de Deus no cotidiano; e a religiosidade sem interioridade, que nos dá uma aparência de fé sem a substância que transforma de verdade. Nenhum desses hábitos é um crime. Nenhum deles te condena. Nenhum deles significa que você é uma pessoa má ou que Deus virou as costas para você. Mas todos eles, juntos ou separados, constroem silenciosamente uma parede que te afasta do que você mais deseja, que é uma relação verdadeira, viva e transformadora com Deus. O Padre Zezinho passou mais de 50 anos percorrendo o Brasil inteiro de norte a sul, com uma mensagem que era simples na forma e profunda na substância. Ele dizia que Deus não é um Deus distante, severo, burocrático, que nos observa de longe esperando que a gente erre para nos punir. Deus é um Pai que nos ama com uma ternura que ultrapassa completamente a nossa capacidade de compreender. Um Pai que se alegra quando nos aproximamos, que não guarda rancor, que não exige perfeição antes de nos abraçar, que não nos pede para chegar arrumados e impecáveis,
que nos quer como somos, agora, com todas as contradições e as falhas e as dúvidas. E esse Pai não pede perfeição, ele pede presença, ele pede honestidade, ele pede um coração que quer se aproximar, mesmo com todas as falhas, mesmo com todas as dúvidas, mesmo com todos os hábitos ainda a serem transformados. Então, se você saiu deste vídeo com pelo menos uma coisa para pensar, com pelo menos uma pequena mudança que você pode começar a fazer hoje, não amanhã, não depois que a vida ficar menos agitada, mas hoje, já valeu, já fez diferença. A vida espiritual não se transforma de uma vez. Ela não muda da noite para o dia. Ela se transforma em pequenos passos, em pequenas escolhas, em pequenos momentos de coragem, de ser honesto consigo mesmo e com Deus. Começa com uma pausa, com um silêncio, com uma pergunta honesta, com um gesto de perdão que você vinha adiando. Comece pelo simples. Pare por 5 minutos hoje, apenas 5, sem celular, sem televisão, sem barulho, sem notificação. Respire fundo. Sinta onde você está. Deixe Deus te encontrar exatamente onde você está agora, porque é exatamente aí, naquele silêncio que assusta, naquele espaço vazio que você tanto evita, que Ele está esperando por você, com paciência, sem julgamento, com amor, como sempre dizia o Padre Zezinho, com aquele sorriso genuíno e aquele jeito de iluminar a sala só de entrar. Deus nunca desistiu de você, nem nos seus piores dias, nem quando você desistiu dele. Então por que você desistiria dele? Se este vídeo tocou o seu coração de alguma forma, compartilhe com alguém que você ama e que pode estar passando por um momento de seca espiritual. Às vezes uma pessoa precisa ouvir exatamente o que está aqui, e você pode ser o canal disso. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque toda semana a gente traz conteúdo como esse, baseado nos ensinamentos do Padre Zezinho, na psicologia e na fé cristã, para te ajudar a viver com mais profundidade, mais paz, mais autenticidade e mais conexão com Deus. Clique em inscrever-se, ative o sininho e venha fazer parte dessa comunidade que cresce toda semana. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe você.